Isaías capítulo 43, versículo 15, apenas esse versículo. A palavra do Senhor diz assim: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Amém? Irmãos, quando nós conhecemos alguém, né, e fazemos um julgamento sobre essa pessoa, sem conhecer os pormenores da sua vida, ou as pequenas facetas da sua vida, esse julgamento que nós fazemos é um julgamento geralmente falho, não é, irmãos? É muito raro nós acertarmos o julgamento quando a gente conhece a pessoa parcialmente. Não é assim, meu irmão? Você vê uma pessoa, né, com atitude, você acha, então ela é desse jeito. Mas às vezes aquela atitude foi um momento, né, totalmente atípico na sua vida e nos seus relacionamentos, em toda a sua existência, ela não é assim. Então, para que nós possamos ter um julgamento realmente digno, né, e justo, nós temos que conhecer a pessoa profundamente. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito, meus queridos? E muitas vezes, irmãos, é a mesma coisa que acontece em relação às pessoas para com Deus. As pessoas conhecem Deus parcialmente e por causa disso faz um juízo sobre ele, né? E diz assim, Jesus ele é assim porque em determinado momento ele agiu dessa forma. Mas para que nós possamos conhecer ao Senhor, nós temos que conhecê-lo da forma que ele se revelou, não é, irmãos? Porque Deus ele se revelou na sua palavra, diferente aos deuses falsos, né? Os deuses da mitologia que faziam de tudo para se estarem cobertos. Deus não, ele se revelou, e tudo que se tem para conhecer de Deus está na sua palavra. Então, para que nós possamos realmente conhecer a Deus, nós precisamos, aliás, se nós queremos ter um julgamento, né, sobre Deus, né, dizer realmente eu conheço, nós temos que saber como ele se revelou, né? Ou seja, nós temos que ter certeza da forma como ele se revelou. Diga glória a Deus, irmãos. Então, meus queridos, muitas pessoas conhecem Deus errado, não é? Por exemplo, muitas pessoas dizem, domingo da ressurreição, mas por que Jesus ressuscitou? Não é? Por que ele tinha que morrer? Não é assim, meu irmão? Se conhece a Deus parcialmente. Mas nessa noite, meus queridos, eu quero falar de como Deus se revelou nesse pequeno versículo. Amém, queridos? Para que nós possamos conhecer a Deus da forma correta, como ele se revelou. E ele começa esse versículo dizendo: eu sou o vosso Criador. Você pode repetir? Eu sou o vosso Criador. Rivaldo, me permite tomar um pouco d'água. Né? Ele começa o texto dizendo: eu sou o vosso Criador, ou eu sou o Criador de Israel. Irmãos, ele não é apenas o arquiteto do universo, mas ele é o artífice de toda a vida. Irmãos, Deus não apenas criou o universo, mas ele também criou os seres vivos. Diga glória a Deus, irmãos. O nosso Deus, ele é criador. Irmãos, eu gosto muito de pensar em Deus como o supremo artífice, né? O supremo mestre, né, das artes, como um escultor supremo, como você queira dizer. Porque, irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de artes, principalmente do desenho, e faz muitos anos que eu não desenho, mas eu sempre trago na memória, irmãos, o prazer inenarrável, inefável de quando eu terminava um desenho e via a minha obra completa, não é? E eu olhava assim, eu dizia, poxa, que coisa linda. Nem sempre os meus desenhos eram lindos, porque era influenciado, né, pela música que eu ouvia e pela turma que eu andava, mas eu olhava e dizia, que coisa tremenda eu criei. E aí, irmãos, eu transfiro isso para Deus. Deus, irmãos, ele formou, né, todas as coisas pela palavra do seu poder. Não diz assim a Bíblia, meu irmão? Ou seja, ele disse, haja luz, e a luz existiu. Não foi desse jeito, meu irmão. A Bíblia diz que ele falou assim, que haja, né, vegetação, e a vegetação surgiu, porque ele tem poder para isso. Mas quando ele criou o homem, a Bíblia diz que ele criou o homem do pó da terra. Portanto, ele usou as suas próprias mãos para formar o corpo humano,
justamente porque o homem traz em si o estigma, a marca da semelhança de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. E saber que Ele nos criou dessa forma é coisa tremenda. Nos faz ser dependentes dEle. Não é, irmãos? Porque foi Ele que deu origem. Alguns dizem assim, não, mas espera aí. Foi o Big Bang, né? Aquela grande explosão que deu origem a tudo. Mas o que causou essa explosão? Os irmãos entendem, irmãos? Porque eu vou citar aqui os filósofos antigos. Do nada, nada vem. Não é, irmão? Se não existia nada, o nada continuaria existindo. Então houve um princípio de tudo. Deus criou todas as coisas. Alguns dizem que houve essa explosão. Eu não sei porque eu não estava lá, mas uma coisa eu sei. A Bíblia me revela que Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Amém, irmãos? Amém. Mas olha só, irmãos, alguns acreditam piamente nisso, que Deus criou todas as coisas, mas tem aquele pensamento agnóstico, né? Que é diferente do gnosticismo, é o agnosticismo, que diz assim: Deus criou tudo, mas deixou tudo ao seu bel prazer, não é? Ou seja, Deus criou o universo todo, Deus criou os seres vivos, criou o homem e deixou o homem à sua sorte. Será que Deus fez isso, irmãos? Continuando aqui o versículo, ele diz assim: eu sou o vosso rei. Repita aí. Eu sou o vosso rei. Irmãos, quando ele fala desse título de rei, ele está revelando a sua autoridade. Porque Deus, ele não é apenas o Criador. Deus é também o rei, aquele que governa, que está sentado no trono, que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Tudo está sujeito a Deus, irmãos. E alguns dizem assim: mas como pode estar todas as coisas sujeitas a Ele, se existe o mal, se existem as guerras, se existem, as coisas mais, a fome, por exemplo, as doenças? Ora, meus queridos, isso me faz lembrar um dia, há muitas décadas atrás, quando eu estava lá no centro da cidade. Eu ia passando por uma loja e tinha uma senhora vendo, na vitrine de uma loja, algumas TVs, e estava passando justamente uma reportagem sobre a África. E tinha uma criança esquelética do lado de uma planta assim, morta. E a mulher disse assim: meu Deus, ela disse até uma expressão, que é bem paraibana: vixe Maria, onde é que está Deus que não vê isso? Irmãos, eu não pude, geralmente, eu não me intrometo na vida das pessoas, mas eu não pude passar sem falar alguma coisa. Eu parei e disse: minha senhora, me perdoe, mas não foi Deus que fez essa criança ficar com fome, foi a ganância dos homens. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Mas pastor, lá na África, existem poucos recursos, mas isso, meu irmão, são as disputas dos homens que impedem que a ajuda humanitária chegue lá. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E as pessoas têm essa mania de o homem fazer as suas guerras, usar da sua ganância e culparem a Deus. Não é assim, meu irmão? Porque tantas guerras e foi Deus que deu início às guerras? Não, meu irmão. A ganância do homem que assim o fez. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos? Aí as doenças, meus queridos, por falta do próprio cuidado do homem, é que muitas e muitas das doenças existem. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aí os irmãos estão pensando assim: mas como ele pode ser criador e como ele pode ser rei, soberano, se essas coisas existem? Irmãos, ele continua reinando. Diga glória a Deus. E todos aqueles que se submetem à sua soberania, esses sabem que ele está no controle de todas as coisas. Se todos os homens estivessem submissos à sua autoridade, certamente, meus queridos, as coisas não estariam como estão. Mas porque os homens se rebelam contra Deus, é que as coisas estão como estão. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é o soberano sobre tudo. Irmãos, como rei, Ele governa com justiça e misericórdia. O seu trono não é de opressão, mas é de amor. Os irmãos entendem, irmãos? O Senhor, Ele é o nosso rei. Quando nós nos submetemos, ao seu governo, irmãos, nós vivemos em verdadeira liberdade. Porque o Senhor nos criou para ter comunhão com Ele, para o louvor da sua glória. Quando nós estamos debaixo,
dessa égide, debaixo desse estigma de adorar ao Senhor, certamente nós estamos fazendo o que, ou nós estamos no centro da vontade, fazendo para o que nós fomos criados. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, quando nós nos submetemos à sua soberania, certamente Deus nos abençoa soberanamente. Eu estou me lembrando aqui, irmãos, Isaías capítulo 6, que o profeta Isaías, ele começa esse capítulo falando de uma grande tragédia, que foi a tragédia da morte do seu grande amigo Uzias. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmãos, Uzias, ele era rei. Isaías desfrutava de uma grande amizade com o rei. Ora, irmãos, então ele era muito abençoado pelo rei, né, irmãos? O cabo era amigo do rei, mas o rei morreu. Sabe por quê? Porque o rei era falho, humano. Mas Deus dá uma visão a ele, que não era o rei Uzias quem o abençoava, não era o rei Uzias que era o esteio da sua vida, ou o estribo da sua vida, né? O alicerce da sua vida, mas era o Senhor que estava sentado no alto e sublime trono. Reis passam, meus queridos, governadores passam, não é? Personalidades morrem, mas o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele continua reinando. E nós temos que conhecê-lo dessa forma. Ele reina sobre todas as coisas. E por fim, meus queridos, o Senhor se revela dizendo: eu sou o vosso santo. Você pode repetir, irmãos? Eu sou o vosso santo. Isso quer dizer: eu sou o vosso Deus, irmãos. O Senhor, ele não é apenas criador. O Senhor, ele não é apenas rei, mas ele é também Deus. Amém, irmãos? E como Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, não é? Como Deus, irmãos, ele poderia muito bem nos ter esquecido a humanidade, mas ele decidiu, irmãos, olha só, deixar o seu trono de glória para vir nos resgatar. Não é desse jeito, irmãos? Nós vemos que desde o início, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, não foi o homem que foi atrás de Deus, não é, irmãos? Você pode ver, o homem se escondeu, porque o pecado causa isso, né? A pessoa diz: não quero mais Deus na minha vida, eu quero me afastar, não é? Porque o pecado causa isso. Isaías 59:2 diz que o que causa separação entre o homem e Deus é o pecado. Não é assim, irmãos? Não é assim que está na palavra? Então o homem se esconde de Deus, mas Deus vem em busca do homem. E por quê, meu irmão? Porque ele vem em busca do homem por causa do seu amor inefável, indizível, que ele tem por nós, as suas criaturas, a sua obra-prima. Ele vem em nosso resgate, ele vem, irmãos, para ter comunhão conosco, porque ele poderia muito bem permanecer na sua glória. Eu sempre digo isso: ter destruído tudo e ter feito tudo de novo, inclusive até em outro planeta, se ele assim quisesse, porque ele tem poder para isso. Mas ele decidiu nos resgatar, porque ele é Deus e quer ter comunhão conosco. Ele não é apenas criador, ou ele não só provê aquilo que é necessário para a vida do ser humano. Ele não é apenas rei, ou seja, ele não apenas nos dá orientação, nos protege, nos guia. Não, meu irmão, ele também é nosso Deus, e como nosso Deus, ele quer estar conosco. Eu quero lembrar os irmãos que quando o anjo Gabriel chegou para Maria, disse o nome ele será conhecido como, diga assim, Emanuel. Acabei de dar a fila, os irmãos estão mal de Bíblia, né? Deu a fila para os irmãos. Emanuel, Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele será conhecido como Emanuel. Você sabe o que quer dizer a palavra Emanuel? Quer dizer o Deus conosco. Ou seja, é o Deus que está presente. É o Deus que está conosco. Irmãos, e como o Deus que está conosco, ele quer ter intimidade com você. Você está entendendo, meu irmão? Ele não quer que você apenas cumpra um ritual, não é? Que você, cumpra uma liturgia, um ritual. Não, meu irmão, isso não interessa para ele, não.
Pastor, não, meu irmão. No livro do profeta Isaías, no começo do livro, ele chega a dizer assim: olha, as vossas festas solenes, as vossas luas novas, os vossos sábados me abominam. Ele queria dizer: eu estou farto deles, porque era apenas religiosidade. Você está entendendo, meu irmão? É como uma pessoa hoje que vai à igreja, frequenta os cultos, mas não entregou a sua vida verdadeiramente para Ele. Isso não importa para Ele. Você está entendendo, meu irmão? O Senhor não quer você pela metade. O Senhor quer você por inteiro. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Diga glória a Deus, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não consigo me entregar por inteiro, porque ainda tem uma partezinha, meu irmão. Mas Ele veio em nosso resgate para ir nos transformando dia a dia, de glória em glória. Ele vai nos transformando e nos moldando até nós chegarmos àquilo que Ele quer para nós. Você está entendendo, meu irmão? Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus, não é, ausente como os deuses falsos da mitologia, não é, que é aquele Deus que as pessoas ofereciam sacrifícios a Ele para que Ele não ficasse irado e não derramasse a sua ira sobre os seus adoradores. Não, meu irmão, muito pelo contrário. O nosso Deus, Ele quer ser adorado pelo que Ele é. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele quer ter intimidade com você e você com Ele. Ele quer viver lado a lado. Ele quer viver na sua vida os seus dilemas. Ele quer estar presente. Porque Ele chega a dizer, meus queridos, né, o salmista, na verdade, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque diga assim: tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor, Ele quer estar conosco nos vales da nossa vida. Ele quer andar ao nosso lado. Ele quer estar presente, porque Ele está presente nos nossos dilemas. Nós não precisamos, irmãos, ficar desesperados pensando que nós estamos sozinhos, porque nós não estamos. O Senhor, Ele está conosco. Ele anda lado a lado conosco. Amém, queridos? Ele não quer apenas um cumprimento de ritual, uma religiosidade, não, meu irmão. Ele quer ter, de fato, intimidade conosco. E é por isso, irmãos, que o Senhor, muitas vezes, nos 4 evangelhos, Ele disse palavras muito duras para os religiosos. Porque os religiosos estavam com a palavra na mão, ensinavam o povo, não é assim, meu irmão? Mas não queriam ter intimidade com o Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que Ele falou palavras duríssimas, porque na verdade, irmãos, o que o Senhor quer ter conosco é essa intimidade, ser dEle e Ele ser nosso. Como o Ministério do Louvor cantou aqui, né, sobre sermos a noiva, essa é uma das figuras de linguagem mais bonitas que a Bíblia, né, emprega para a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Porque como noiva, irmãos, nós somos amados. Não é, irmãos? Como noiva nós somos cuidados. Qual noivo não cuida da sua noiva? Não é, meu irmão? Qual noivo não se interessa pelas suas coisas? Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito, irmãos? Qual noivo não quer ter, né, realmente um momento, né, de intimidade com a noiva, né? Quer dizer, estar pertinho, fazer parte da sua vida. Todos os noivos são assim, o Senhor não é diferente. E nós, irmãos, podemos fazer aqui, né, um paralelo entre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Salomão com a sua noiva Sulamita, lá no livro de Cantares, porque essa é a interpretação do livro, né? Salomão representa Jesus e Sulamita representa a igreja. E é interessante notar, irmãos, que no capítulo 2, no versículo 9, a noiva diz assim: eis o meu amado, ele vem saltando sobre os montes. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito. Hoje em dia, irmão, existe carro, né, equipamentos que a gente pode transpor montanhas, mas naquele tempo não era assim não, meu irmão. Naquele tempo era no peito e na raça para se transportar, se transpor, melhor dizendo, um monte, para subir e descer um monte. E a Sulamita disse: eis o meu noivo, o meu amado, ele vem saltando sobre os montes. Isso quer dizer, meu irmão, que se houvesse algum impedimento para Deus estar conosco, Ele salta esse impedimento, Ele ultrapassa, porque o seu amor é tão grande por nós, que Ele quer estar conosco. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Ele quer estar pertinho de nós. E é interessante, meu irmão, os irmãos sabem que eu já preguei isso aqui 1 milhão de vezes,
que houve um grande inverno, né, lá em Israel. Está descrito no livro de Cantares, e nesse tempo de inverno o povo se tranca em casa, logicamente, principalmente naqueles dias, né, que não havia tecnologia, o povo se trancava em casa por causa do frio, e aí o inverno, meu irmão, havia passado, e a sulamita, ela permaneceu em casa, trancada, não é? Permaneceu em casa trancada, se acostumou a estar trancado em casa, e o noivo, não é? Ele veio saltando sobre os montes e chegou até a casa da sulamita, e a Bíblia diz que ele bateu na porta. E é interessante o modo como ele fala, ele vem, amada minha. Eu não vou dizer como está exatamente no texto, que é um pouco estranho para nós hoje, né? Mas naquele tempo foram palavras de amor, dizendo: vem, amada minha, minha querida, minha amada, porque o inverno já passou. Os pombos, né, já estão cantando, os pássaros estão cantando, as flores já nascem. É tempo de você sair de casa. Vem estar comigo. E ele bate, meu irmão, e fala muito gentilmente para a sua noiva. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele a ama tanto que ele não tinha um dedo de acusação para ela. Ei, você está trancado em casa, então sabe por que você tem que estar comigo? Não, meu irmão. Ele fala gentilmente à noiva, dizendo: ei, saia desse lugar onde você está enclausulada, você está presa, saia daí e venha ter comigo. E nessa noite, meu irmão, é isso que ele está dizendo para nós. Você não precisa estar trancado nessa sua solidão, nessa situação tenebrosa. Não, o Senhor está dizendo: o inverno já passou, eu estou no negócio, portanto a luta vai passar, venha estar comigo. E ele fala gentilmente, ele não está com dedo de acusação na sua cara, dizendo: você fez isso, fez aquilo e aquilo outro. Não, meu irmão, ele não quer saber o que foi feito, ele quer ter intimidade com você. Porque Ele é o vosso Deus, Ele é o meu Deus, e quer ter intimidade comigo. Irmãos, há 2 semanas atrás, eu estava numa crise, né, ministerial, e eu até falei com meus filhos a respeito disso, uma crise ministerial muito grande, e Deus falou comigo de uma maneira tremenda. Ele disse: né, mas o senhor ouviu? O senhor não está ficando doido? Não ouvi com os meus ouvidos carnais, ouvi aqui o senhor falar comigo. E ele disse apenas uma coisa: espere. Aí eu fiquei: poxa, Senhor, espere. Mas foi um espere, né? Eu senti um espere tão amoroso que eu digo: Senhor, eu só tenho que esperar e agradecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso Deus, ele fala assim. A Bíblia diz, irmãos, que ele não apaga o pavio que fumega. Ou seja, o fogozinho que está se apagando, ele não chega lá e sopra. Não, meu irmão. Pelo contrário, ele acende. E a Bíblia diz que a cana rachada, ou seja, aquilo que está quebrado, ele não vai lá e quebra o resto, não. Ele restaura. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes o fogo da nossa vida está se apagando. Muitas vezes a nossa vida está quebrada. E Deus não quer quebrar mais ainda, não. O diabo sim. O diabo quer quebrar cada vez mais a sua vida. Ele quer apagar toda a chama de intimidade com Deus que possa ter no teu coração. Mas o nosso Deus não. Ele quer restaurar você de tal forma que você diga: eu já não sei mais nem quem eu era, eu agora sou uma nova criatura. Ele é o nosso Deus, irmãos. O Senhor, Ele não é um Deus de santo. Ele conhece as nossas alegrias, tanto quanto as nossas tristezas. Ele conhece as nossas vitórias, as nossas lutas, tanto quanto as nossas derrotas. Porque às vezes, por sermos rebeldes, somos até derrotados. E o Senhor conhece cada uma delas. Mas se nós estivermos submissos a Ele, a sua orientação nos fará sempre ser vencedores, mais que vencedores, porque Ele morreu para isso. Diga glória a Deus, irmãos. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos, da forma que a Bíblia nos revela, nós podemos saber que Ele não é apenas Criador, Ele também é Rei. Diga glória a Deus. Mas Ele não é apenas Criador e Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Irmãos, não precisa ter mediadores. Eu falei sobre isso hoje de manhã na escola dominical. Não precisa de mediador entre nós e Deus. Não precisa mais. Os irmãos estão entendendo? Não tem uma pessoa e nem um ser espiritual que esteja fazendo mediação entre nós e Deus. Não. Sabe por quê? Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e nós podemos entrar na sala do trono. Nós podemos, não é assim, irmãos, ter uma intimidade com Ele agora, sem precisar de intercessores, sem precisar de medianeiros.
Não, meu irmão, agora nós temos intimidade com Deus, podemos ter essa intimidade com Deus. Então, meu irmão, que nós usufruamos dessa intimidade com Ele. Amém, irmãos? Que não ficamos apenas molhando os pés nesse rio, mas que nós possamos adentrar nesse rio, de tal forma que nós não sejamos guiados mais por nós mesmos, mas sim pelas águas desse rio, que nós possamos estar sendo levados por essas águas, pela sua graça e pelo seu amor dadivoso. Amém, irmãos? Então que nós possamos reconhecer a sua autoridade e nos submeter a Ele. Entregar a nossa vida a Ele, para ter intimidade com Ele. Amém, irmãos? Para que nós possamos viver verdadeiramente com Ele. Porque quando Deus está na vida de alguém, essa vida não tem como permanecer sendo a mesma. Os irmãos entendem? Onde havia o vazio, há um preenchimento. Onde havia morte, há vida. Não é? Onde havia o sangue humano, há na verdade o sangue de Jesus. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Então que nós possamos viver dessa forma e entregar o nosso coração a Ele. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos encerrar esse culto cantando o louvor que diz assim.